Finalmente, a vergonha teve um fim. Robinho está na cadeia e aqui no Brasil e não na Itália, onde ele deveria estar. Mais do que comemorar essa decisão da justiça brasileira, eu tenho uma série de coisas importantes a dizer, cara, e que vai desagradar muita gente. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou recomendar aqui para você um dos livros mais incríveis escritos a respeito de uma banda de rock, que é o livro Led Zeppelin, a biografia, escrita pelo renomado Bob Spitz, que é um dos maiores biógrafos de todos os tempos. E esse livro é o mais minucioso e completo a respeito do Led Zeppelin e de tudo o que ocorreu nos bastidores da carreira deles, cara. Com seus excessos, as suas crueldades, com os contextos das músicas, dos negócios, dos estúdios, dos discos, da vida nas turnês, do ecossistema da música nos anos 60 e 70, incluindo tudo que se refere a como aquele período de inocência se transformou em decadência. Tá tudo esmiuçado nesse livro inacreditável, espetacular, que está em pré-venda agora em 3 versões, cara. A mais simples, em brochura, tem a segunda, uma outra edição, que é uma linda edição em capa dura, e tem a sensacional edição Eremita, que vem acompanhado de uma miniatura do Eremita, que todo fã do Led Zeppelin sabe do que se trata, né? A miniatura pintada à mão, cara, e vem também uma vela de capim-limão, que é para criar todo o clima para você ler esse livro maravilhoso, cara. E aqui você pode adquirir qualquer uma dessas edições, cara, com o cupom tradicional Regis Tadeu Indica, tudo junto, porque aí você vai adquirir uma dessas edições, ou todas, com 10% de desconto, cara. Não perca, porque é uma oportunidade única de você adquirir um dos livros mais espetaculares de todos os tempos. Não perca essa oportunidade. Eu garanto, esse livro é maravilhoso. Meu amigo e minha amiga, imagine a seguinte cena. Você está num tribunal. Todo mundo ali em silêncio, aguardando a entrada do juiz no recinto. Então o meritíssimo adentra a sala, todos se levantam e se sentam ao mesmo tempo que ele. Ele então pega o seu martelo e dá uma batida sinistra, que ecoa inicialmente pela sala do tribunal e continua soando, ecoando pelos corredores da justiça, juntamente com o som de um nome em meio ao silêncio ensurdecedor das pessoas. Robinho. Robinho. Pois é, meu amigo e minha amiga. De nada vale a melodia do futebol que o Robinho outrora mostrou. Encantou lá a torcida do Santos, em alguns momentos, os torcedores lá do Real Madrid e do Milan e não sei o quê. O nome do Robinho agora, cara, ele ecoa como exemplo de um talento do futebol enlameado pelo crime e uma aparente impunidade, cara, que terminou dias atrás, quando a justiça brasileira decretou que ele vai cumprir a pena de 9 anos de reclusão decretada pela justiça italiana aqui no Brasil. Aliás, vamos combinar, hein? Dá pra montar uma verdadeira seleção brasileira de canalhas, criminosos condenados, né? Coloca aqui nos comentários a seleção brasileira desses criminosos. Tudo jogador de futebol. Pode colocar aqui. Fazer a sua seleção seleção brasileira de futebol de canalhas condenados. Pode colocar aqui. Mas enfim, esse é outro papo. O que eu quero dizer, meu amigo e minha amiga, no fundo, é que eu não lamento o fato de que o Robinho vai se tornar uma
triste lembrança da impunidade que jogadores e gente famosa sempre desfrutaram aqui no Brasil, cara. Felizmente, o caso dele teve um final feliz para qualquer pessoa que tenha um mínimo de caráter. Agora, de nada vale que ele tenha sido lá no passado aclamado pelos gramados, aquela coisa toda. Para a história que venha a ser contada no futuro, o Robinho sempre será lembrado pela sua atuação covarde quando enfrentou o palco do Banco dos Réus. Ou melhor, do palco que ele não enfrentou. E ele vai ser lembrado como um criminoso, que é o que ele é. Anos depois da sua condenação da Itália, né? Aliás, ele foi condenado nas 3 instâncias da justiça italiana, cara, pelo crime abominável que ele cometeu em 2013, cara. O Robinho finalmente foi arrastado para a devida lata de lixo da história depois de uma interminável batalha jurídica. O Robinho tá preso. Ele foi levado à sede da Polícia Federal lá em Santos, passou por exame de corpo de delito e por uma audiência de custódia, e agora ele já está na penitenciária, lugar em que ele deveria estar lá na Itália, se ele não tivesse covardemente fugido para o Brasil, sabendo que jamais ele poderia ser extraditado. É a lei brasileira. Então, canalha como é, ele passeava por aqui tranquilamente, sorridente, né? Jogando futebol na praia, fazendo churrascos e até mesmo indo à sede do Santos, cara, para confraternizar com outros canalhas sorridentes ali do clube, né? Todo mundo tirando fotos ao lado do ídolo, né? Aquela coisa toda. Todo mundo canalha. Aliás, era uma vergonha abominável. Agora, por causa da justiça italiana ter pedido oficialmente ao Brasil a homologação para o cumprimento da pena dele em solo brasileiro, esse caso foi julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. E nesse julgamento, cara, 9 dos 11 ministros presentes votaram a favor da prisão dele, cara. E o STJ também decidiu, cara, que a execução da pena fosse imediata. Então, o Robinho, ele vai cumprir a pena de 9 anos de reclusão imposta lá na Itália, inicialmente em regime fechado. Se ele tiver bom comportamento, ele pode progredir para o regime semiaberto. Mas isso quando ele cumprir 40% da pena dele, ou seja, uns 3 anos e 7 meses, né? E esse modelo de progressão, cara, ele também se aplica a qualquer réu primário, mesmo que ele tenha cometido um crime hediondo, né? Como é o caso do Robinho. Enfim, é a lei. Conversando com um amigo meu, cara, que é um grande advogado, ele garantiu, cara, que por se tratar de crime hediondo, inafiançável e com presunção de periculosidade social, o Robinho não vai poder recorrer em liberdade, cara. Como acontece agora, por exemplo, com o Daniel Alves lá na Espanha. Caso, inclusive, que eu já comentei indignado num outro vídeo aqui no canal dias atrás, que você pode assistir. E isso que o meu amigo advogado falou tem tudo a ver, cara, tanto que o pedido de habeas corpus dele, cara, impetrado pelos seus caríssimos advogados, foi negado para que o Robinho aguardasse em liberdade, cara. Então, não tem nada de liminar. E esse meu amigo advogado, cara, ele encerrou a nossa conversa com uma frase exemplar: a não extradição de brasileiros natos é uma proteção constitucional, mas não é uma armadura de impunidade. Perfeito. O que o Robinho fez para evitar o cumprimento da sua pena na Itália, cara, foi uma verdadeira ópera bufa de canalice e covardia quando ele conseguiu fugir de lá, cara, e se abrigar aqui no Brasil. Que, como eu falei, cara, o Brasil não tem tratado de extradição de brasileiros natos para qualquer outro país do planeta. Então aqui ele se julgava a salvo, porque ele sabia que a justiça parecia, no caso, ser mais uma vítima do jogo, uma vítima nada, não, uma cúmplice do poder do dinheiro e da influência que as pessoas têm aqui, que a gente sabe que tem mesmo. Agora, quando os acordes da lei ressoaram aqui pelo Brasil,
E graças também à imensa pressão popular, cara, que aguardava ansiosamente pelo desfecho dessa trama obscura e nojenta, nós vimos que ainda existe uma mínima integridade de um sistema que deveria ser cego à fama e cego à fortuna das pessoas. A prisão do Robinho por um crime cometido na Itália pode ser, sim, o prenúncio de uma nova era, cara, em que ídolos, sejam do esporte, música, cinema ou dos raios que os partam, não são mais protegidos pelas sombras do glamour, cara, da fama, e que a partir de agora eles serão sim julgados pela luz fria da justiça. Talvez, e eu espero muito que isso seja o início de uma era em que o grito de desespero das vítimas ressoe muito mais alto, cara, que o mugido das multidões dos estádios, dos torcedores, porque eu sei que muito torcedor estava a favor do Robinho, tá? Eu sei muito bem disso. Você quer um exemplo? Sabe por que a CBF não se manifestou oficialmente até agora, tanto nos casos do Robinho quanto no caso do Daniel Alves, cara? Sabe por quê? Porque, e outra, hein? Nenhum jogador, nem mesmo aqueles que trabalharam e conviveram com esses dois canalhas, ninguém se manifestou. E sabe por quê, cara? Porque a imensa maioria dos jogadores, se não quase todos, já fizeram o mesmo que o Robinho e o Daniel Alves fizeram nas suas horas de folga. Tá? Por isso que tá todo mundo quietinho. Porque todo mundo tem telhado de vidro. Todo mundo já cometeu. Todo mundo também não, vamos falar a verdade. Tem as suas raras exceções. Mas a maioria dos jogadores, dirigentes, todo mundo envolvido no futebol profissional, a maioria dessas pessoas estão quietinhas, em silêncio, porque elas sabem que também, já em algum momento da vida, cometeram os mesmos crimes que o Robinho e o Daniel Alves fizeram. Tá? Por isso que tá todo mundo quietinho, tipo assim, olha, não vou falar nada, porque senão vão atrás da minha história e vão descobrir um monte de coisas meio absurdas aí. Então tá todo mundo em silêncio, conivente e cúmplice. O futuro do Robinho, agora, ele vai ser escrito em partituras imundas, escritas ali nas sombras das paredes da cela dele, cara, marcadas pela desonra eterna. O nome do Robinho agora será lembrado eternamente como um símbolo do mau caráter que está presente na alma da maioria dos jogadores de futebol aqui no Brasil. Mesmo esses que não se cansam de exibir o seu bom mocismo sorridente perante as câmeras, tudo falso. Tá? Com raríssimas exceções, evidentemente, como eu já falei. Eu espero, sinceramente, cara, que a condenação do Robinho também permita que falhas de um sistema que muitas vezes se dobra perante a influência e o poder das pessoas, cara, sejam definitivamente solucionadas e enterradas, cara. Que esse capítulo horroroso da história do futebol e da vida dos famosos, cara, sirva não apenas como um alerta, mas como uma nova ordem de justiça, cara, verdadeira, que não se curva diante de títulos, troféus, dinheiro, fama, e que a voz daquelas pessoas que foram silenciadas pela injustiça sejam ouvidas. Porque não há mais espaço para impunidade, cara, em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer âmbito da sociedade moderna. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito disso. Coloca aqui nos comentários a sua opinião a respeito da prisão do Robinho. Tá ok? E faz aquela sua seleção de jogadores canalhas e criminosos, né? Já montar uma seleção brasileira vergonhosa com relação a isso, tá? E, evidentemente, que não esquece de clicar aqui embaixo nos links dos nossos produtos, tudo que de legal que a gente tem para oferecer para vocês, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e parabéns para todos nós que realmente sempre desejamos que
o Robinho fosse preso. E agora ele tá lá. Vai tomar café e água de canequinha. Canequinha, aquela canequinha de metal. Pois é. Um abraço pra vocês aí, tudo de bom e até a próxima.